Vamos começar? Fábio, bom dia. Obrigado. Bom dia, pessoal. Vamos começar a escola dominical, por favor. Bom dia, bom dia. Vamos começar a escola dominical, por favor, pessoal. Vamos nos acomodar para começarmos aqui. Muito bem, pessoal. Vamos começando a nossa escola dominical. Como vocês podem ver hoje, a abertura aqui está por conta dos jovens. Eu estou aqui representando os jovens. Eu também faço parte da sala dos jovens, tá bom? É importante avisar isso, certo? Eu estou aqui como representante da sala dos jovens. Muito bem. Nesse processo da abertura da escola dominical e de conhecermos as diferentes salas e começarmos a interagir, hoje os jovens vão escolher alguns representantes, né, para falar um pouco sobre como foi o acampamento deles no final de semana. Na sequência, nós vamos orar e direcionar vocês para as salas, para a aula da escola dominical, tá bem? Então, Yasmin, por favor, você vai nos ajudar. Na sequência, a Marina vai ajudar aqui também. Obrigado. Bom dia, igreja. Bom, o tema do nosso acampamento foi Somos. A camiseta aqui, Somos. E o versículo-chave do nosso acampamento foi Efésios 4:4, que diz: "Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança." E o acampamento foi muito bom. A gente trabalhou bastante o conceito de comunhão, então a gente teve muitos momentos de orações, muitos momentos de comunhão. A gente conheceu muitas pessoas novas, até porque o acampamento foi junto com Maringá. E tinha outras igrejas lá também, então foi muito importante. E a gente teve momentos de testemunhos, que foi muito bom. Todo mundo ali testemunhou um pouquinho do que Deus fez. Conheceu pessoas novas. E, bom, o acampamento também a gente teve bastante madrugada sem dormir. Foi bem gostoso, né? Aquele momento de comunhão de madrugada. A gente ia dormir 5 horas, acordava 7 horas. Tudo uma beleza, mas foi muito gostoso, foi muito bom este momento. Creio que Deus falou bastante no coração de cada um a respeito da comunhão, de quebrar um pouquinho a vergonha, sabe? Chegar na outra pessoa, entender um pouquinho mais da vida dela, o que ela está passando, fazer novas amizades, até porque nós somos um corpo. E foi isso que foi falado. Nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Então, nós temos que conhecer nosso corpo. Se nós somos, nós temos que conhecer. E cada corpo tem sua função. A gente trabalhou bastante isso, a unidade do corpo. E foi muito legal, foi muito importante. Marina, quer falar um pouco? Se quiser falar um pouco. Oi, gente. Tá bom. Só vim falar também um pouquinho que Deus trabalhou muito comigo também essa questão da unidade, mas também na questão de oração.
lá teve salinha de oração. Depois do almoço, assim, teve dias que se estenderam um pouquinho a mais o tempo e foi muito bom. A importância de orar uns pelos outros, de caminhar junto com os outros, de poder contar com o próximo, contar com a pessoa que está ao seu lado, desabafando com ela, só pedindo oração, ou um simples abraço. Então, assim, Deus trabalhou isso muito comigo. E na questão que eu fui líder de um PG, e, nossa vida, isso me quebrou demais, porque eu aprendi mais com eles do que, nossa, eu falei lá. Mas eu aprendi muito mais, ela foi do meu PG, então, assim, a gente se aproximou muito. Enfim, orar uns pelos outros muda muito a vida. E é isso, posso orar? Sim, o versículo. Eu vou orar então, tá bom? Paizinho, muito obrigado pelo dia. Muito obrigado por essa semana. Muito obrigado pelos acampamentos que tiveram aqui, Jesus. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado com a gente. Eu te agradeço porque o Senhor tem mostrado a importância de uma comunhão. Eu te agradeço porque o Senhor tem falado aos nossos corações e mexido para que a gente possa orar uns pelos outros, para que a gente possa estar em comunhão, falando de Ti, orando, cantando para Ti, Jesus. E eu te agradeço por esse privilégio que é, Jesus, poder ouvir de Ti, falar de Ti e estar junto com os outros, Jesus. Eu peço agora pelas aulas, Jesus, que o Senhor abra os nossos corações. Eu peço que o Senhor coloque entendimento para que a gente possa entender o que está sendo passado e que os professores sejam boca de Ti em cada sala de aula, Jesus, que eles falem o que o Senhor quer, Jesus, nada mais, nada menos, mas o que o Senhor colocou no coração ali, o que o Senhor tem para essas aulas, Jesus. Eu peço que o Senhor nos acompanhe também nesse dia. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Amém. Muito obrigado, Yasmin. Obrigado, Marina. Muito bem, pessoal. Agora nós podemos nos organizar para ir para as nossas salas. Os professores da sala do infantil e as crianças podem saindo já, quiserem organizar. Isso. Os juniores também, os professores e as crianças já podem ir para as suas salas. Isso. Adolescentes e jovens também podemos ir todos para as nossas salas. Boa aula para todos, Deus nos abençoe. Bom dia, gente. Bom dia, irmãos. Tudo bem? O que vocês estão achando da revista? Estão conseguindo estudar? Muito bem. Vocês sabem que no dia 19 de março, nós vamos ter a EBD da Comunhão. Vou explicar para vocês o que é a EBD da Comunhão. Vocês sabem que esse ano é o ano da? Ano da? Muito bem. Então, no domingo que vem, no dia 19 de março, na EBD da Comunhão, cada sala vai apresentar a gente chama de teatro, mas não é teatro. Vai fazer alguma leitura, releitura, teatro, enfim,
sobre um hino lá do nosso inário. Então, a nossa sala aqui, a nossa sala, mas eu estou nos adolescentes. A sala dos adultos vai ter que escolher também um hino. A Beth, Davi, Perotti e Samuel vão conversar com vocês sobre isso depois, né, Perotti? E aí vocês vão poder fazer ou uma releitura, ou contar a história do hino e cantar o hino, ou fazer o teatro de hino, os professores, e vocês vão decidir, tá bom? Mas eu só estou aqui dizendo para vocês participarem, porque os pequenos vão fazer também, e eles estão fazendo coisas maravilhosas. Os adolescentes maravilhosos, os jovens, então vocês não podem ficar atrás. Tá? Então tá bom, Deus abençoe a aula de vocês. Obrigado. Ainda temos... Estão me ouvindo? Tá bom. Beleza. Hoje a lição é essa aí. A gente já está no ar, já estamos sendo gravados no YouTube. Eu já vou começar, aproveitar que nós já estamos aqui prontos, né, e reunidos, para orar. Vamos fazer oração para começar a nossa aula. Me acompanhem em oração. Obrigado, Senhor, porque Tu tens cuidado da gente. Te agradecemos, ó Pai, por esse tempo que foi separado para o estudo da Tua Palavra. Obrigado, Pai, porque temos a oportunidade de aprender mais de Ti. E pedimos, Senhor, que Tu abras nossas mentes e nossos corações para que recebamos a mensagem que Tu separaste, ó Pai, que vai além daquilo que eu preparei para falar, mas que seja conforme a Tua vontade, Pai. Nada que vá além daquilo que a Tua Palavra genuinamente seja o que fique em nossos corações. Trabalha com a gente, ó Pai, aqui hoje, durante essa hora que separamos para estudar Teus ensinos. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Caso alguém não me conheça, meu nome é Perotti. Eu sou um dos professores da nossa sala aqui. Essa sala é a sala de escola dominical dos adultos. A gente tem o privilégio de ser a sala cuja aula é transmitida ao vivo no YouTube também. As aulas ficam gravadas. Caso você queira consultar depois, você pode procurar pela data de hoje no nosso canal do YouTube, lá, ICESJC, Igreja Cristã Evangélica São José dos Campos. Muito bem, nós estamos estudando os personagens ao redor da igreja, tá? E a gente está trabalhando com uma revista de escola dominical conforme é nosso hábito. Então, se você não tem a revista ainda e vai fazer um bom uso dela, e pretende fazer um bom uso dela, você pode, depois da escola dominical, sair por aqui, em vez de beber água, olha para a janela que tem quase em frente o bebedouro, ali é a janela da secretaria da escola dominical, onde os secretários atendem você, e você pode pedir uma revista. Se eles tiverem à disposição para você, eles vão te entregar uma, né? Mas se você não pretende nem ler, nem usar, não pega para colecionar, não, tá bom? Se você quiser colecionar, só porque você acha a capa bonita, aí você compra por fora, tá bom? Mas eu quero ler, não fala assim comigo, então pega uma na secretaria, fica à vontade, tá bom? Está aqui para ser usado o que tem à disposição na igreja, já foram distribuídas algumas aqui em sala, mas se você for procurar ali na secretaria da escola dominical, eles devem ter uma para dar para você, ou não, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias, abrir ou ligar nossas Bíblias, né? Vai que a sua Bíblia é digital. Atos 3. É uma passagem muito interessante, assim, a gente vai ler Atos 3 até o versículo 4 do capítulo 4. Convido vocês a me acompanhar na leitura. Eu não tenho o versículo projetado aqui, então você vai ter que abrir sua Bíblia mesmo, senão você vai boiar, tá bom? Atos 3,
versículo 1. Vou começar. Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Hora nona, você começa de 6 da manhã, vem contando 3 horas da tarde. Tá? Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa. O templo tinha um monte de portas. Ele ficou naquela porta lá na Formosa. Para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto, ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pediste que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até aos tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: O Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Bacana. Aqui Lucas, né, que é o autor do livro de Atos, ele faz um relato do milagre, de como as coisas aconteceram. Ele relata um pouco da dinâmica das pessoas ali logo em seguida, que o homem saiu pulando, de que o povo juntou de uma vez, aí Pedro aproveitou, já engatou uma pregação ali, um monte de gente se converteu, e veio também o pessoal do contra ali, falando de sacerdotes, fariseus, saduceus.
pessoal que não queria que fosse pregado o cristianismo, vieram ali, também deram uma abafa, depois prenderam a Pedro e a João. Então essa é a descrição, assim, um breve resumo do que a gente leu aqui hoje, tá? Contexto a respeito do que a gente leu. Eu falei do que tem dentro da passagem, mas não falei do que está em torno da passagem que a gente leu aqui, antes e depois. A igreja ali estava recém-implantada em Jerusalém. Jesus Cristo havia sido assunto aos céus, né? A gente já estudou um pouco sobre isso. E o Espírito Santo desceu sobre a igreja, e a igreja passou por um tempo de crescimento e de amadurecimento ali em Jerusalém. Não estava plenamente madura ainda. A gente vê que tem muita água para passar por baixo da ponte quando você vai lendo o livro de Atos ali. Muita coisa ainda acontece com a igreja de Jerusalém. E a igreja, embora estivesse em maturação ainda, né, não que já esteja madura, ela estava empenhada no bem mútuo, no auxílio de uma das pessoas umas às outras, e também estava em franca expansão, porque tinha gente se convertendo antes desse episódio da cura do coxo e depois também desse episódio. Em Atos 3, que é a passagem que a gente leu, é o primeiro milagre externo à igreja relatado no livro de Atos. Porque aquele coxo ele não fazia parte da igreja, não foi algo que aconteceu ali no meio das atividades da igreja, mas Pedro e João estavam indo ao templo de Jerusalém e encontraram aquele homem e decidiram abençoar aquele homem, né? Movidos pelo Espírito Santo. Atos 4:4 fala que teve conversão pra caramba aqui, ó. Muitos, porém, do que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Ou seja, se você pegar a contagem ali dos participantes da igreja de Jerusalém, só os homens já contavam 5.000, fora mulheres e crianças. Lembra que o número era mais ou menos 3.000 ali na pregação de Pedro? Então teve um acréscimo bom ali, aconteceu aquele milagre, deu uma bombada violenta na igreja. E outra consequência do que aconteceu é que o Pedro e João passaram uma diária ali na prisão, presos em repreensão a esse ato que eles cometeram ali de coragem. Vamos continuar, tá? Eu vou seguir a estrutura da aula que o autor da lição, que é o pastor Aguinaldo, conhecido aqui nosso, que ele propôs para a aula, tá? Que eu achei uma estrutura muito melhor que do livro. O livro-texto em que se baseia a nossa revista, né? Que é o livro com o mesmo nome, né? Personagens ao redor da igreja. É um livro bom, mas a revista tá, ó, mais sintética e muito boa, tá? Eu não vou assim, elogiar e penalizar nenhum nem outro aqui. Mas a revista tá boa pra caramba. A propaganda, tá? A igreja inicial, ela tinha um foco em auxílio mútuo, né? Assim, não que ela não tivesse um foco na pregação da palavra, que ela tinha de fato. Mas um dos focos da igreja era auxílio mútuo ali. E as pessoas externas à igreja, como a gente vê relatado ali em Atos 5, tinham um sentimento de temor de se associar aos cristãos por conta da perseguição ali. Tinha um clima meio ruim em Jerusalém, em torno da igreja, porque o pessoal estava propondo uma doutrina nova, alternativa, de que Jesus Cristo era o Messias, mas a religião dominante ali, o judaísmo, não gostava dessa mensagem que estava sendo pregada, e por conta disso tinha um certo medo, um certo temor das pessoas se associarem. Então esse evento do milagre, da cura desse homem coxo, foi um estopim para que outras pessoas tomassem coragem, dessem um passo de fé para se vincular à igreja, certo? Se vincular em termos de fé, né? Não que houvesse uma membresia formal ali, tá? E esse relato desse medo está escrito lá em Atos 5, 12 e 13. Né? Se você quiser, você pode ler depois, tá? E o homem coxo, né? Vamos falando um pouco mais, detalhando um pouco mais dos elementos da história. O homem coxo, ele estava naquela condição há muito tempo. Atos 4, 22 falava assim: ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Poxa, o cara era coxo há muito tempo, né? Aí, se você for ver depois, ele era coxo de nascença.
se ele não foi transportado para Jerusalém, o que é uma possibilidade, e a Bíblia não amarra essa questão dizendo aquele homem era nativo de Jerusalém ou não, ele já estava ali há muitos, muitos anos. Então era uma pessoa, para os frequentadores do templo, que já era conhecida. É aquele cara que está ali, o coxo de nascença. Do mesmo jeito que no meu bairro tem alguns personagens que são bem conhecidos. Toda vez que eu vou para alguma outra região da cidade, eu passo ali pelo semáforo da padaria Pingo de Ouro, ali no Satélite, Avenida Cidade Jardim, e aí tem um palhaço com um sotaque argentino que está sempre lá. Então, para mim, ele é um personagem conhecido da minha rotina, assim como esse coxo era conhecido dos que frequentavam o templo. Aí o palhaço está lá, ele tem um número que ele sempre faz, é o mesmo número, e todas as vezes que ele faz um número, eu rio, meus filhos riem, minha esposa ri. A Raquel não ri porque ela não enxerga direito o que está acontecendo, não entende bem. Mas todos nós achamos graça do número do palhaço, personagem conhecido. Tem uma outra mulher que é um personagem conhecido da minha vizinhança, assim como esse coxo era conhecido da vizinhança dele. É uma mulher que perambula ali, você vê que visivelmente a mulher é uma pessoa transtornada, talvez esquizofrênica pelo jeitão dela. E ela está sempre perambulando ali, e às vezes ela nem abre a boca para pedir a comida, o auxílio, o dinheiro. Ela está só ali presente no semáforo, seja em quem sobe da Tamoio, seja em quem está passando ali, mas ela está sempre ali naquele cruzamento. Ela me faz lembrar o endemoniado Gerazeno, da Bíblia, porque a atitude dela é daquela pessoa que está, assim, você vê que é uma pessoa problemática, uma pessoa com dificuldades, uma pessoa que está alheia à sociedade. Personagens conhecidos da minha vizinhança, eu falei aqui, vocês provavelmente têm personagens conhecidos da vizinhança de vocês, no bairro de vocês, aquelas pessoas por onde você passa, você já vê, aquele fulano está lá de novo. Então ele estava sempre naquele mesmo local. Já era conhecido, tanto que a multidão reconheceu ele. Ele necessitava de apoio espiritual e talvez ele não soubesse. Aí deixa um dedo preso em Atos 3, vamos lá em Provérbios. Está caindo papel e tudo. E nós vamos para Provérbios 18, 14. Tá? Passagem muito especial. Quem trabalha com saúde e para quem vive com doença também. Tá? Provérbios 18, 14 é assim: o espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Muito difícil para quem está sofrendo de uma enfermidade e tem um espírito abatido. A pessoa está desanimada, desmotivada, espiritualmente abatida. Então ele provavelmente não sabia que necessitava de apoio espiritual. E ele estava em um local especial para Deus, que era o Templo de Jerusalém. Vou pegar esse papel. Aí o microfone, tá o caos. Aqui. Vamos voltar. Então, ele estava num local especial de adoração ali, que é o Templo de Jerusalém, mas ele se contentava com esmolas, num lugar que ele poderia procurar paz espiritual, poderia procurar um descanso para sua alma. Ele sentou na porta, não entrou. Ele foi colocado ali sentado na porta para buscar esmolas. Provavelmente as esmolas eram para si, mas se tinha alguém que o ajudava a chegar ali, talvez essa pessoa obtivesse uma participação da esmola que ele estava coletando. Especulação. Mas assim, a gente pensa que essa máquina não gira sozinha, tá bom? Tem alguém que se propõe a ajudar. Geralmente é uma pessoa que faz isso por boa vontade. Às vezes não. Tá? Mas se ele estava parado ali e ele tinha algum poder de decisão sobre onde ficar, ou sobre onde entrar, ou sobre o que fazer da sua vida, é possível que ele estivesse ali por materialismo. Especulação, tá? Mas quem lê precisa refletir sobre o que está lendo. Então, na minha reflexão, eu penso, será que ele estava ali por materialismo? Será que ele estava ali parado na porta do templo por frustração? Será que ele já tinha procurado cura em outras oportunidades de entrar no templo ou mesmo de procurar algum local ou algum religioso da época que pudesse ajudá-lo a encontrar uma cura física
e não tinha tido sucesso? Será que essa frustração o levou a ficar parado ali? Continuando a fazer algumas reflexões. Será que ele estava ali por pura cegueira espiritual? E isso daqui é a única que eu tenho certeza, porque a Bíblia fala que Satanás cega o entendimento dos incrédulos. E dessa forma ele não podia ver o bem espiritual que ele podia alcançar em Jesus Cristo. De modo que é necessário que para alcançar uma clareza espiritual na sua visão, você de fato enxergar Jesus Cristo com olhos diferentes e de ver nele a salvação da sua vida, o Senhor da sua vida, de você poder se arrepender dos seus pecados e tudo isso que cerca a conversão, que eu estou descrevendo aqui em algumas frases, é necessário que o crente vá e fale de Jesus a todos. Pedro e João foram ali para adorar a Deus, mas muito sensíveis a observar quem precisava ouvir a mensagem da salvação. E logo na porta que eles iam entrar, que era uma porta grande, né, essa porta formosa, eu vou falar dessa porta depois, eles encontraram o cara lá que eles já deviam conhecer de outros carnavais, né? Desculpa a alusão ao carnaval. Mas assim, ele encontrou lá, poxa, esse camarada, e o cara pediu dinheiro. O cara pediu dinheiro, aí eles falaram, olhe para nós. E aí ele falou, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E aí, a partir daí, por essa experiência de cura, esse homem se converteu e mais 2.000 pessoas se converteram. Vou fazer agora um paralelo com a parábola do bom samaritano. Alguém não conhece a parábola do bom samaritano? Levanta a mão aí, por favor. Alguém não conhece essa parábola? Coragem, ninguém está vendo você não. Todo mundo conhece, beleza, não preciso ler. Vocês lembram como é que era o samaritano? Samaritano não, né? O judeu foi assaltado, passou o sacerdote, passou o levita, passou o samaritano, que era alguém que tinha uma certa rivalidade, né? Praticamente um Brasil e Argentina ali, né? Outra alusão ao futebol que eu devia fazer. Mas vamos lá. Mas esse samaritano se sensibilizou com a situação do judeu, que estava com necessidades materiais e necessidades corporais, porque ele também estava ferido, e ele foi lá e ajudou. Ao contrário, as pessoas que passaram antes ignoraram. Fazendo um paralelo aqui, passava muita gente ali por aquela porta e via aquele homem e as pessoas ignoravam a situação daquele homem. Mas o Pedro e João se sensibilizaram e enxergaram não a necessidade corporal dele somente, mas a necessidade espiritual. E a necessidade material, ó, o cara pediu esmola, eles deram esmola? A Bíblia é contra a esmola? Também não. Eu não estou falando contra a esmola, por favor, não ponham palavras na minha boca ainda, tá bom? Então tenham paciência comigo. Mas assim, o tratamento das necessidades, se você pegar a parábola do bom samaritano com esse relato de Pedro e João curando esse homem coxo, são tratamentos diferentes. Então, não é o mesmo tratamento que você dispensa para todo mundo. Isso é uma coisa muito interessante da gente observar. Tem as necessidades físicas, necessidades materiais e tem necessidades espirituais. E em cada situação, o tratamento foi diferente. A letra ficou muito pequena, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês o que está aí e depois eu vou explicar a fonte, né? Deus conta com a atuação dos crentes. Nós aqui precisamos agir, tá? Não se esforcem em ler, tá? Essa letra pequena, tá? Eu peço desculpa para vocês, que a letra ficou muito pequenininha. Mas assim, uma porta gigante e bela não foi capaz de curar o homem. Essa porta formosa, quem quiser eu mando o arquivo depois, ó, sem tristeza. Tá vendo? A Adriana tá dando zoom com o celular para ver se consegue enxergar, tá? Essa porta formosa, gente, era uma porta enorme. E aquele texto ali é uma discussão sobre que porta será essa. Porque esse templo não existe mais. No ano 70 depois de Cristo, aconteceu a tomada de Jerusalém. E aí o templo, ó, virou farinha. Não tem mais essa porta. Mas acontece que tem relatos descrevendo como era o templo. Então tem algumas hipóteses sobre que porta seria essa, a porta formosa. Ela não é um nome formal dessa porta, é um apelido que a porta tinha. Vou dar um exemplo aqui.
eu comentando com vocês. Que portas poderiam ser essas? Né? A Porta Formosa poderia ser talvez a Porta de Suzã, localizada na muralha externa a leste do templo. Poderia ser uma porta que dava acesso ao Pátio das Mulheres, quando se estava vindo do Pátio dos Gentios, ou seja, uma porta entre um pátio e outro. Tá? E a terceira, a Porta Formosa, era uma porta localizada entre o Pátio das Mulheres e o Pátio dos Homens. Aí ele faz uma discussão aqui sobre o local e sobre o tamanho da porta. Provavelmente era a porta número 2. Aí eu botei uma estrelinha aqui. Tá? É a porta que dava acesso ao Pátio das Mulheres quando estava vindo do Pátio dos Gentios. E essa porta, imagina uma porta dessa lapa, gigante. Ela tinha de 22 a 25 metros de altura e 18 e 20 metros de largura. Imagina a quantidade de gente para mover essa porta, para abrir a porta. É muito esforço. A essa porta aberta, o camarada ficava ali sentado. Essa porta foi feita com bronze importado de Corinto. É isso aqui que o historiador discute aqui, né? Bronze vindo da cidade de Corinto. Por isso era também chamada de Porta Coríntia. Provavelmente era essa porta. Para vocês terem ideia do tamanho da porta, é a porta de bronze. E uma porta de bronze desse tamanho, ela é mais valiosa do que se ela fosse, por exemplo, folhada a ouro. Para vocês terem ideia do valor dessa porta e da beleza da porta. Pois bem, o cara estava ali naquela porta e a porta não foi capaz de curar o homem. O templo de Jerusalém também não foi capaz de curar o homem, que era onde ele estava assentado à porta. Mas para que ele alcançasse cura física e espiritual, Deus, através de seus filhos, manifestou amor pelo homem e lhe concedeu cura. Uma mensagenzinha para discutir aqui. A gente não deve se ater, se ocupar com amuletos, com superstições, mas a nossa fé, ela precisa ser focada na pessoa de Jesus Cristo e precisa ser trabalhada em torno do amor que nós temos uns pelos outros também. Se você for ficar achando que é a água, o copo d'água que põe em cima da TV, né, não dá mais para pôr copo d'água em cima da TV, que a TV ficou fininha, né? Mas se você achar que é aquela medalha ou se é a camisa com suor do apóstolo fulano de tal que vai dar a cura para você, não vai dar certo. Você está no sal. O que importa aqui é que nós foquemos a nossa vida em Jesus Cristo e no amor mútuo entre nós. E nisso sim existe cura e existe salvação. Tá? Outro tópico que eu queria destacar com vocês aqui é que Deus trabalha através do louco e do inesperado. Se você está esperando que Deus siga uma rotina para viver, para que você consiga experimentar uma vida espiritual saudável, em parte é verdade. Em outra parte, Deus vai deixar você meio doido. Ele vai enlouquecer você. 1 Coríntios 1, 27 a 29 eu colei aqui no slide. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então você pode desconfiar quando tem horário marcado, lá na segunda-feira dos empresários. Aí eu estava outro dia com a TV ligada, eu vi era um canal de uma TV, de uma rede, de uma igreja, supostamente igreja, né? Neopentecostal, que falava assim, né? Eu fiz um compromisso de fé na segunda-feira dos empresários e fechei 8 contratos na última semana. Cara, você quer pôr rotina nos milagres de Deus? Não vai funcionar. Não vai dar certo. Deus não tem rotina para milagre, senão não seria milagre, seria rotina. Tá? Fique atento a isso, de que nós precisamos ter uma disciplina espiritual com o nosso Senhor, mas não espere que Deus esteja congelado dentro da sua rotina para você alcançar salvação. Outro ponto que eu queria destacar é que somente o nome de Jesus é capaz de nos abençoar verdadeiramente. Certo? O primeiro tópico eu já comentei com você. Continuando aqui, a gente já está chegando na metade da nossa aula. Esse terceiro tópico não é o que nós queremos dar, mas sim o que Deus quer nos dar. Imagina versículo 4,
chegou Pedro e João, olham para um homem coxo pedindo esmola e falam, olhe para nós. E quando a gente lê o versículo 5, pessoal, você vê que tem uma pausa dramática no meio. Você vai, Atos 3, aí no versículo 4. Pedro, fitando-o, juntamente com João, disse, olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Então, quando ele falou, olha para nós, o tempo deu aquela congelada. Ele ficou olhando, parecia. Vocês já viram aqueles desenhos animados japoneses? Você vê que tem uma hora da ação ali, que tudo congela, o personagem voando de um lado, o outro personagem voando do outro. Aquilo demora uns 10 segundos no tempo psicológico do desenho, que na prática é isso aqui. E deve ter sido isso que aconteceu aqui. Então, Lucas ele faz uma pausa dramática no versículo 5 para dizer que o tempo ali congelou para os dois. Olhe para nós. E aí, o camarada estava olhando e falou, agora, olhe para nós, eu vou receber alguma coisa. Agora vai pingar um cascalho aqui na minha cestinha, né? E aí ele chega no versículo 6, não possuo nem prata nem ouro. Se tiver dado outra pausa aqui, que o texto não deixa claro, mas se tiver dado outra pausa aqui, a sensação do cara. Pegadinha do malandro. O cara mandou olhar para ele, eu perdi meu tempo olhando para ele, e ele disse que não tem prata nem ouro, eu estou aqui atrás de prata e ouro. Esse cara está de brincadeira comigo. Por que eu vou conversar com ele se ele não tem prata e ouro? Mas aí nós somos surpreendidos novamente. E Deus surpreendeu o coxo. É o Zagalo, viu? Isso é um outro meme, tá? Procura depois esse meme aí que é o mais legal, tá? Deus surpreendeu o coxo com algo muito melhor do que ele pedia diariamente. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Jamais ele imaginava, ele, coxo de nascença, mais de 40 anos de idade, né? O cara provavelmente tinha a minha idade, e isso dá um sentido todo especial. Quando você passa dos 40 anos, você vê que aquele coxo podia ser você. Aí você fala, puxa vida, o cara passou a vida inteira coxo. Igual, por exemplo, assim, eu passei 40 anos da minha vida feio. Mesmo problema, sabe? E aí, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande. Fantástico, assim, surpreendente. E Deus, às vezes, quer nos dar muito mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3, 20 e 21 fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. O foco aqui, gente, é no infinitamente mais. Vocês já cantaram, vocês já entenderam um pouco do sentido desse versículo, porque vocês já viram ele antes, provavelmente. Tá? Mas Deus pode fazer muito mais do que você espera. Nessa vida, não é infinitamente mais, porque essa vida não é infinita, ela é finita. E infinitamente mais será na eternidade. Mas e aqui tem um tanto de hipérbole aqui, de exagero. Por exemplo, eu orava por uma esposa. Deus me deu uma esposa maravilhosa, muito além do que eu merecia. E assim, eu orava com detalhes. Eu falava, Senhor, quando o Senhor me dá uma esposa, né, eu falava para Deus, não precisa ser agora. Aí Deus foi lá, tá bom, agora eu dou. Mas eu falava para Deus, pode ser depois, aí eu tenho um tanto de coisa para estudar esse ano, que eu estava na faculdade. Mas quando o Senhor me dá uma esposa, eu queria que fosse uma esposa assim, assado, cozido, enrolado e tal. Eu fiz uma lista de requisitos assim que eu tinha. Mas, Senhor, que seja conforme a tua vontade. Me parece que a tua vontade seria de alguém parecido com essa lista que eu fiz aqui. Aí veio a Letícia, cara, um mês depois, eu falei, pô, já conheço ela faz 3 anos. E ela, check. Ela foi, assim, os requisitos que eu tinha para a lista foram infinitamente mais. Então eu orei muito. E a Letícia orou pouco, aí a gente casou. Me dei bem. Mas é esse tipo de coisa do infinitamente mais que Deus trabalha nas nossas vidas, tá? Você está orando por algo e Deus te dá algo muito melhor. Ou você está se preparando para receber algo de um certo nível e Deus te dá algo muito superior. É obrigatório que isso aconteça enquanto você está em vida? Não. Desculpa, vou voltar até no meme lá do Sérgio Malandro. Eu não preciso voltar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que a garantia do infinitamente mais é para a eternidade futura.
em que será literalmente infinitamente mais. 1 Coríntios 2,9 fala da eternidade futura. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que é que Deus tem preparado para aqueles que o amam? A minha próxima casa, eu creio. Não tem nada a ver com a sua casa. O meu próximo carro. O meu carro atual é um Fusca, mas o próximo é um Camaro, sei lá. Que carro que você gosta? Mas não é isso. Não estamos falando de bens materiais, não estamos falando de saúde, não estamos falando do segundo casamento. Deus me livre. Calma, gente. O que eu estou dizendo para vocês é que o que tem guardado para nós é a eternidade futura ao lado de Deus Pai. Então, o que Deus quer nos dar é isso. Então, no caso, a nossa vida, gente, é uma vida simples comparado com o que Deus tem preparado para nós. Mas mesmo assim, Deus é capaz de nos abençoar aqui, como aquele homem coxo foi abençoado. Tá? Agora eu vou fazer uma lista de princípios. Tá? Porque embora a gente leia a Bíblia com muito carinho e procurando regras, a Bíblia não traz regras que são aplicadas preto no branco na sua vida, assim, bem quadriculadozinho. A Bíblia traz princípios para nós. Tá? Antes, deixa eu fazer uma coisa. Alguém quer fazer algum comentário? Alguém tem alguma coisa para falar? Deus me surpreendeu uma vez. É sobre a pessoa do coxo, eu me colocando no lugar dele, nós, vamos fazer aqui um paralelo, né? Se nós estivéssemos vivendo uma cultura judaica, se eu estivesse lá na porta e fosse impedido de entrar por conta da minha deficiência física, né? Porque eu sou coxo, eu não posso entrar naquele lugar, né? Eu não posso frequentar aquele meio. E acontece tudo isso aí que você falou, e eu recebo a cura de Deus. Eu poderia ter outra reação, ficar feliz da vida e voltar para minha casa. Não, mas ele queria entrar naquele lugar que ele era impedido de entrar, porque recebeu o favor de Deus de glorificar aquele Deus que eu não conseguia glorificar dentro do templo, eu tinha que ficar do lado de fora. Então ele teve uma reação de gratidão. De gratidão. Muita gente recebe o bem de Deus, a bênção de Deus, e não tem essa mesma reação que o coxo teve, de entrar no templo e glorificar o doador da bênção, a fonte da bênção, mas prefere desfrutar da bênção com seus familiares, né? Sei lá, seus amigos. Ele teve uma reação que é um exemplo para nós. Muitos recebemos a bênção de Deus, o favor de Deus, o milagre de Deus, e não temos, eu estou me colocando no lugar do coxo, essa reação de ir e louvar a Deus e agradecer a quem me deu a bênção. Só pensa em desfrutar. Então, é um exemplo para nós esse coxo. Muito bem observado. A gente não se atém a alguns detalhes da história de que a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo louvando, saltando, coisas que ele era capaz de fazer agora e também que lhe era permitido. Eu imagino que a condição dele de ter sido coxo pela vida toda, ele nasceu assim, é uma coisa que já faz parte da vida. Então, ele nem cogitava a possibilidade, eu penso assim, ele nem cogitava a possibilidade de uma cura, porque era parte da vida dele. Eu tenho uma experiência também de alguma deficiência. Assim, desde que eu me lembro por gente, eu tinha enxaqueca. Todos os dias da minha vida eu tive enxaqueca, até um determinado dia que foi proposto que a gente orasse no culto de oração por problemas da gente, por problemas físicos da gente. E eu estava com dor de cabeça. Eu pensei, caramba, mas eu vou pedir por quê? Eu não estou doente. E ainda que eu não tivesse pedido para que Deus curasse a minha dor de cabeça, Ele curou. A partir daquele dia, nunca mais eu tive dor de cabeça. Então, é parte da vida da gente.
faz parte da vida da gente, a gente não entende como, sei lá. Mais alguém quer falar algo a respeito do que a gente viu até agora? Eu vou passar uma outra visão agora. Quantos de nós a gente tem como é que eu posso dizer? A ação de Pedro, né, ali, de fazer uma oração para um cara coxo há 46 anos. Né? Quantos de nós, eu acho que a gente já chegou, já encontrou pessoas doentes e chegou, ó, glória a Deus, Deus abençoe e eu vou orar pela sua vida. E não exerceu a autoridade que Deus já derramou lá na cruz para levar todas as nossas doenças. E isso não custa nem prata e nem ouro, né? Nem a prata, nem ouro. É, É só uma iniciativa. tá na mão para realizar. E então a gente precisa mudar essa visão também. E também mudar uma visão e também se cuidar, porque assim, a partir do momento que a gente começa a ver curas acontecendo, milagres, para a gente ter a certeza de que é Deus. Eu só sou o canal. Ludmila. Falando em coragem, e falou ter a coragem de orar. Eu tinha muito medo de orar por enfermo. Eu falava assim, e se não acontecer nada? E se não sei o quê? Um dia eu estava passando na rua, isso é uma experiência que eu tive. O enfermo foi atrás de mim. Aí eu fiquei numa situação, eu não podia negar a oração. Crente não nega a oração. Eu fui orar pela pessoa, mas eu estava com fé zero. E a pessoa estava com a fé lá em cima. Gente, não foi eu, porque realmente eu estava com medo. Eu estava vindo da escola à noite, a mãe da pessoa, desculpa, que a pessoa estava doente, me esperou na esquina porque sabia que eu ia passar. Que a crente ia passar ali, da hora tal. E ela me catou na rua e falou, minha filha está enferma, e ela falou que eu chamasse você para orar. Eu falei, ai meu Deus. E naquele dia eu tinha pecado assim bastante, sabe, gente? Com palavras e obras. Aí eu fui orar, irmão, saber como é que não é você. Isso é para você entender isso. E aí, quando eu cheguei lá, a pessoa estava passando muito mal mesmo, gente. Estava sério o negócio. E na hora eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu estou com medo. E eu comecei a orar. E eu fiz uma oração, nem me lembro que eu falei mais, gente, porque eu estava tão nervosa que só Deus é que sabe. E a pessoa foi curada na hora. Na hora. Eu acabei de orar, a pessoa levanta e fala assim, eu não estou sentindo nada. Eu me abracei com a pessoa, comecei a chorar e glorificar a Deus, porque chorava eu e chorava ela, porque eu não tinha fé nenhuma. Então, irmão, vamos ter ousadia. Porque o Senhor, Ele disse assim, né, em meu nome, curarão o enfermo, não foi no nome da Eliane. E se a gente começa a ter essa visão no nome de Jesus, medo vai dar. O joelho vai bater um no outro, como o pastor fala, que às vezes bate ali em cima. Vai acontecer. Ninguém aqui é super-homem, nem super-mulher, nem super-cristão. Mas se você for obedecendo a palavra, o resto é com ele. Tá? Essa foi uma experiência, eu tinha 18 anos, gente. Foi uma experiência que a minha fé foi lá em cima. Foi uma coisa que aumentou muito a minha fé e que nunca mais eu me desviei daqui. Eu era assim, aquele crente vacilante. Nunca mais eu me desviei a partir daí. Isso é muito, muito bom. Tenha ousadia. Bom dia, irmãos. Realmente é muito importante que a gente esteja sensível à ação do Espírito Santo de Deus. Eu costumo enxergar minha vida como um vaso. Eu tenho observado que na decoração do púlpito, cada semana tem um vaso com uma decoração diferente. Cada vaso diferente de uma semana para outra, né? E existem momentos em que, se eu permitir, esse vaso vai estar cheio, florido, porque o Espírito Santo de Deus está agindo daquela forma, e vai ter momentos que o vaso vai parecer vazio. Mas Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, mesmo que você se sinta vazio. Se nós estivermos, de fato, atentos à ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, muitas vezes você vai ministrar cura, ministrar libertação, ministrar
amor, misericórdia, salvação sobre a vida de outra pessoa e não vai nem perceber que fez aquilo. Porque se de fato nós nos permitirmos ser instrumento, ele usa do jeito que quer, né? Assim como a experiência da irmã, logo que eu me converti, eu trabalhava na Embraer na época, mais de 20 anos atrás. E para quem me conhece aqui na igreja sabe que louvor é um dos meus ministérios. E desde sempre, Deus sempre moveu muito na minha vida através do louvor, através da música. Me lembro de ter sido convidada para ir com um grupo de irmãos, eu era recém-convertida, para ir orar por uma pessoa que trabalhava conosco e tinha um diagnóstico de uma doença terminal. Ele estava muito mal. E aí nós chegamos, ficou todo mundo meio travado, meio daquele jeito que a gente chegou na casa dele, porque ele já tinha saído do hospital, não tinha mais o que fazer, vamos dizer assim, né? Ele volta para casa, fica lá e termina os seus dias com os seus. Aí algumas pessoas, vamos lá. Eu fui meio sem saber o que fazer lá, tal. Eles chegaram, as pessoas ficaram meio travadas, né? Porque quando você chega e vê alguém em estado terminal, você fica, às vezes você trava, né? Você fica, eita, o que a gente veio fazer aqui? Eu me lembro que eles ficaram as pessoas que se propuseram a fazer aquela oração, ficaram tão sem saber o que fazer, que elas literalmente travaram, a ponto de fazer uma oração simples, vambora. E o Espírito Santo de Deus falando no meu coração, você só sai daqui depois que você fizer o louvor que eu pus no teu coração. Eu trouxe você aqui para isso. E eu assim, né? Jesus, para. Até a hora que eu permiti, de fato, que Deus me usasse, eu ministrei o louvor sobre a vida daquele homem, o nome dele é Osamo. E passei, fomos embora, tal, não, né? Ficou todo mundo com aquela cara meio de, sei lá. Passaram-se algumas semanas, ele ligou para a gente para dizer que os médicos estavam sem saber explicar como aquele câncer tinha desaparecido. Passou, e assim, eu o conhecia de vista, não era uma pessoa que eu conhecia. Passou um tempo, alguns anos eu acho, eu estava num shopping. Ele passou por mim, olhou, falou, pera, vem aqui, foi você, não foi? Eu falei, foi eu? Ai, meu Deus. E ele é japonês, né? Então, assim, japonês normalmente é mais reservado, tal. Ele começou a chorar, me abraçou, falou assim, eu me lembro de você ser usada por Deus para salvar a minha vida naquele dia. Ele está vivo até hoje, gente. Então, assim, Deus faz apesar de nós. Ele faz apesar de nós. Né? E isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Você nasceu nessa terra para testemunhar do amor de Deus em sua vida. Que privilégio. Bem, muito oportuno esse comentário da Ludmila, porque isso aconteceu com Pedro e João, que eles terem a oportunidade de facilitar aquele milagre junto ao coxo, mas pode acontecer com qualquer um de nós. Então, fiquem atentos a essas oportunidades e usem as oportunidades. Vocês não se omitam, mas procurem ativamente contribuir, porque, como o Paulo destacou, essas orações que nós temos oportunidade de fazer por outras pessoas são de graça. Não custam nem prata e nem ouro. Tá? Eu acho que é muito oportuno a gente ver isso daí. De repente, tem alguém muito perto de você que precisa da sua oração, precisa do seu apoio e da sua palavra também, né? Porque a mensagem aqui inclui que também teve uma oportunidade de pregação do evangelho para que mais pessoas se convertessem. Vou voltar aqui e vou destacar aqui alguns princípios que são importantes para a gente dar uma sistematizada no que pode acontecer em relação a esses fatos, tá? Primeiro princípio que eu escrevi, tá? A fonte sou eu mesmo, baseado na minha análise de Bíblia. Deus surpreenderá positivamente, e isso é garantido, a todo aquele que o ama. Tá? Lembra? Romanos 8:28? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, os quais foram chamados segundo o seu propósito. Então, ser chamado segundo o propósito de Deus implica em algumas renúncias, em algumas dificuldades,
mas tudo coopera para o seu bem. Nem que seja o bem na eternidade futura, mas vai acontecer com você, meu amigo. Então, Deus surpreenderá a você positivamente, pelo menos na eternidade. Porém, Deus é poderoso para surpresas boas a qualquer momento, porque Ele é gracioso. Ele concede as coisas de forma gratuita, independente do seu merecimento. Isso é louco, né? Continuando. Segundo princípio, Deus surpreenderá negativamente a todo aquele que o segue, pelo menos no juízo, mas possivelmente também em vida. E aqui eu coloquei algumas passagens, uma pesquisa que eu fiz na Bíblia Thompson, que falam sobre essas expectativas frustradas que as pessoas têm, porque elas esperam que aconteça uma coisa boa, mas Deus tem juízo para ministrar na vida dessas pessoas. Então essas pessoas vão passar por um juízo. Por exemplo, você vai plantar, mas você não vai colher. Você vai preparar a vinha, mas você não vai beber o vinho. Então todas essas ideias de que nós somos, de que dependendo da sua conduta diante de Deus, você é passível de juízo, especialmente aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, te dão uma garantia de que você vai receber uma surpresa negativa no futuro. E do mesmo jeito que infinitamente mais do que pedimos ou pensamos para o bem do crente, também tem o que o juízo é muitas vezes pior do que aquilo que você espera que o inferno seja para aquele que não conhece. Porque